Tem um homem aqui no meu quarto e ele quer me levar. Meu Deus! Pelo amor de Deus! Não, eu não quero ir com ele. Eu me arrepia tudo. As pessoas brincam com Deus. Deus... Meus irmãos, esse testemunho vai te impactar. E essa pastora, ela vai revelar uma visão aterrorizante no leito da morte. Pelo que me pareceu, ela parece que ela falou outro testemunho de outra pessoa, se eu não estou enganado. Mas, irmãos, essa visão, ela é impactante, porque muitas pessoas realmente não acreditam no mundo espiritual, mas o mundo espiritual é real. Assista comigo. No dia que ele morre, ele começa a ter visões. O médico falou, ele não ia durar muito tempo, mas a gente achou que ia durar um ano, 2 anos, né? Ele começa a ter visões. Ele chama minha mãe porque sabia que ela era evangélica, e fala assim pra minha mãe: Joselma, tem um homem aqui no meu quarto e ele quer me levar. E eu falei pra ele que eu não quero ir com ele. E a minha mãe começa a falar do amor de Jesus pra ele. Só que ao mesmo tempo que ele queria o socorro, ele não queria ouvir o que a minha mãe tinha pra falar da palavra, porque é uma guerra espiritual. Imagina, o demônio estar escravizando você a vida toda. Em resumo, William, não demorou minutos. Ele começa a gritar desesperadamente. Só que ninguém nunca imaginou que ele fosse morrer. Ele começa a gritar aí falando assim: meu Deus! Pelo amor de Deus! Não, eu não quero ir com ele. Eu me arrepia tudo. Eu não quero. E ele estendia o braço para um outro lado. E ele meio que se defendia do lado que ele não queria ir. E ele começa a gritar desesperadamente para um cara, para um senhor, um idoso, que estava totalmente fragilizado, que não tinha nem ter toda aquela força para gritar. A minha mãe pega a Bíblia e começa o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quanto mais a minha mãe falava, mais ele gritava e dizia: pelo amor de Deus, eu não quero, Senhor, Jesus. Ele gritava tão alto que a vizinha da frente veio lá ver o que estava acontecendo. A minha mãe chama o SAMU, porque falou assim: vamos chamar o médico. Quando o SAMU tá a caminho, ele apaga, morre. Você tá entendendo? Então eu falo uma coisa, William. As pessoas brincam com Deus. Deus não é brinquedo. As pessoas não querem saber de ter um compromisso com Deus. Eles querem ter compromisso com as coisas desse mundo. Sim, porque as pessoas que querem o reconhecimento, elas sempre vão buscar o reconhecimento do mundo, porque Jesus não oferece isso dentro da igreja. Não oferece. Se você quiser ficar famoso e depender da igreja, você pode até ficar famoso, mas você vai ficar um famoso que vai se perder lá na frente, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós fomos chamados, pastora, mas a senhora irmãos, que testemunho impactante. Como ela disse aí, as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem ser reconhecidas. E é verdade, meus irmãos. Muitas pessoas, elas vão para a igreja, mas não é para buscar a Deus. É apenas para resolver um problema ou almejar por alguma coisa que elas querem. Olha o que diz aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só.
e depois ser julgada por Deus. Irmãos, não existe purgatório como muitas pessoas pensam. A pessoa morreu e vai ficar vagando na terra. Isso não é verdade. A Bíblia diz em Lucas 16:19 que o rico morreu e foi sepultado no Hades, e o pobre Lázaro morreu e foi levado para o céu. Então, só existe dois caminhos após a morte: ou a alma da pessoa vai para o céu, ou a alma da pessoa vai para o inferno. Então não existe purgatório. A morte é apenas o começo de uma eternidade. Anota isso, meus irmãos. A morte é apenas um começo de uma eternidade. Ou seja, a nossa vida eterna começa após a nossa morte aqui na terra. Só tem medo da morte quem morre no pecado, porque a gente que serve a Jesus, a gente não teme a morte, porque a nossa alegria está no paraíso. Amém, meus irmãos? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve nesse canal para ajudar a alcançar mais pessoas, mais vidas, e que Deus abençoe a sua vida.